Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos dar continuidade no Salmos 23, que tem como tema os segredos dos Salmos 23. Hoje nós vamos para a quinta parte. Na última reflexão, nós trabalhamos o verso 4 e nas anteriores os versos 1, 2 e 3. Então, concluindo, hoje nós vamos para os versos 5 e 6. Daí, caso você não tenha visto as reflexões anteriores, eu recomendo que você entre no nosso canal, daí você procure, sempre vai estar lá no título, embaixo PT, 1, PT 2, 3 e 4, esse PT significa parte, e você vai encontrar. Também quero dar um esclarecimento que como nós gravamos 2 mensagens por semana, tem a mensagem de quarta e a de domingo. Então vai intercalar a de domingo entre estas reflexões dos salmos que nós estamos fazendo. Mas você vai identificar porque estas são do momento Pão do Céu. Então nós vamos hoje ler o texto todo, já que nós vamos concluir, e eu quero ler de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o Salmos 23 em sua totalidade, mas como nós vamos tratar nesta reflexão apenas dos versos 5 e 6, eu vou ler então novamente o verso 5, que é o primeiro verso que nós vamos ver na mensagem de hoje. E o verso lá diz o seguinte: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O salmista aqui está demonstrando Deus como sendo seu anfitrião divino. Quando ele diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta mesa, de acordo com o original hebraico, que é a palavra shuksham, ela se refere à mesa do rei, como um uso privado ou como um uso sagrado. E se nós, então, olharmos para esta palavra no original, ela traz aqui a ideia de Deus preparar uma mesa para Davi, para que ele possa participar. Não é aquela ideia de Deus preparar uma mesa lá na casa de Davi para ele comer, e os seus inimigos verem ele comendo em sua casa. Mas a ideia é de Deus, como divino anfitrião, recebê-lo como hóspede honrado em sua mesa. De acordo com a cultura do Oriente Médio, do Oriente Antigo, os anfitriões eles preparavam mesas fartas para os seus hóspedes. E aqui Davi está expressando isso, que Deus, como seu anfitrião, iria lhe servir do que ele tinha de bom e melhor. Eu quero que você reflita no que estava passando no coração do salmista quando ele escreveu este verso. O que dá para nós entendermos é que Davi ele estava enfrentando lutas, havia muitos adversários, pessoas querendo derrubar Davi, pessoas querendo que ele tivesse um fim trágico, querendo que a sua vida estivesse arruinada. E ele, então, diante desse cenário, ele vê Deus preparando uma mesa farta de bênçãos para lhe dar. Nós precisamos fixar os nossos olhos nesta mesa farta. Enquanto há adversários querendo te derrubar,
enquanto há pessoas querendo arruinar a sua vida, enquanto há pessoas querendo te ver na pior, há um Deus soberano que está preparando uma mesa farta de bênçãos para a sua vida. Você é um convidado honrado por Deus. Ele te convida a participar de um banquete feito por Ele. Eu quero exemplificar o que eu estou dizendo para que você possa entender melhor. Imagine você vivendo em um país onde quem governa é um rei. E neste país tem pessoas se opondo a você, tem outros torcendo para que você vá de mal a pior, e outras querendo até ver o seu fim. E de repente, você é convidado pelo rei para participar de um jantar especial, com a possibilidade de você sentar na mesa com ele. Então você se apronta e vai para este jantar, e chegando lá, tudo já está preparado, e você veja aquela mesa farta, tudo organizado, e ali um local separado para você sentar. Daí quando você chega, então o rei te convida e te chama, sente-se aqui perto de mim. E de repente começa o jornal, e ali então comparece redes de televisão para transmitir o jantar ao vivo. E quando eles começam a transmitir, os seus adversários começam a ver você comendo na presença do rei, do lado do rei, ali recebendo as honrarias dele. Era isto que Davi estava vislumbrando, ele assentado na mesa do rei, mas não com um rei terreno mortal, mas com um rei eterno e imortal, todo-poderoso Criador do universo, um rei soberano que rege o mundo conhecido por nós e o mundo desconhecido. O salmista, ao avançar com a sua descrição deste banquete preparado pelo Senhor, ele traz ainda um segundo elemento, que é a unção recebida do rei. Diz a história que na ocasião de uma refeição festiva no Oriente, um óleo perfumado era colocado pelo anfitrião sobre a cabeça do hóspede. Este óleo era composto por diversos aromas que, além de perfumar, tinha também a função de refrescar a pele da cabeça, proporcionando assim um melhor repouso, trazendo alento e revigorando o corpo. Isto era algo feito somente para pessoas importantes. E aqui o salmista demonstra a importância e o valor que Deus dá aos seus convidados que vão até a ele. Esta ideia que ele passa neste verso. Eu vejo aqui como sendo a mesma ideia que Jesus passou na parábola da grande ceia, registrada lá em Lucas capítulo 14, verso 16, onde aquele Senhor preparou um grande banquete e estendeu o convite a muitas pessoas. Mas como diz a parábola, os primeiros convidados recusaram participar daquele grande banquete. E eu, olhando então para este cenário, eu vejo que há muitas pessoas recusando o convite do Senhor, que é o nosso pastor, para participar de um grande banquete. Estão recusando um convite de estar na presença do Senhor, ali com o que Ele tem para oferecer de bom e melhor. E eu não estou falando apenas do banquete nos céus, mas também do banquete de bênçãos que Deus proporciona aos seus filhos aqui nesta terra. Recusar este convite é desprezar aquilo que Deus nos oferece. Daí as pessoas às vezes recusam porque estão ocupados com muitos afazeres e pretensões de coisas deste mundo. Como disse Jesus na parábola, aqueles que recusam jamais vão ter oportunidade de participar do banquete preparado pelo Senhor. E eu pergunto, você vai abrir mão deste convite? Você não vai aceitar? Você vai recusar o convite do nosso rei? Aqueles que rejeitam o convite nunca vão participar do banquete. Nós jamais podemos desprezar este convite do nosso Deus, o nosso Senhor e Pastor. Deus, como incomparável anfitrião, tem o melhor a oferecer aos seus hóspedes. Ele preparou o melhor banquete. Ele quer dar a unção que perfuma seus filhos. E estes filhos perfumados se tornam bom perfume de Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo,
registrado em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Ele diz lá, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que se salva, nós os que se salvam. E ele diz, mas os que se perdem, certamente é cheiro de morte. Para os salvos, cheiro de vida, mas para aqueles que se perdem, cheiro de morte. A pergunta que cabe aqui é de qual grupo eu quero fazer parte? Do grupo que tem cheiro de morte ou no grupo dos salvos que tem cheiro de vida? É claro que todos nós queremos fazer parte dos que têm cheiro de vida, daqueles que são perfumados pelo grande Deus Todo-Poderoso. Mas para receber esta unção e este cheiro de vida, só há um caminho, e este caminho é Jesus. É preciso reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador e recebê-lo no seu coração e segui-lo todos os dias da sua vida, como eu também preciso seguir. Ele é o único que conduz o homem, que conduz a mulher ao banquete preparado por Deus. Ele é o único que credencia pessoas a entrarem na festa. Ele é o único que leva a pessoa a receber a unção do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Creia nisto. Eu quero agora voltar no verso 5 do Salmos 23, porque ali mostra o terceiro elemento de bênção, que é o cálice transbordante. Essa ideia do cálice transbordante é bênçãos que não acabam mais. É uma fonte inesgotável, jorrando 24 horas por dia. É a fonte que sacia a alma, é a fonte de água viva que Jesus ofereceu para a samaritana lá naquele poço de Jacó, conforme narra o texto de João capítulo 4. Daí Jesus, lá no verso 13, ele diz, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pessoas, elas podem ter alívios momentâneos com águas oferecidas pelo mundo. Eu estou aqui me referindo às coisas que produzem alegrias no mundo, há coisas que produzem alegrias aqui no mundo às pessoas. Mas a água oferecida por Jesus é uma água que traz uma alegria eterna, que nunca se acabará. Deus, que é o nosso pastor, ele quer encher a sua taça desta água. Ele te convida a participar do grande banquete da mesa preparada por ele. Ele está batendo na sua porta, lhe convidando para participar. Nós temos a confirmação disso no livro de Apocalipse, capítulo 3, 20, que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Notem que Jesus está dizendo que assentarão no trono do seu Pai, com ele, aqueles que vencerem, como ele venceu. Meus amados e minhas amadas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra a porta para Jesus entrar no seu coração. Não perca este banquete, não perca estas bênçãos transbordantes. Eu quero agora finalizar falando do último verso deste Salmos 23, que é o verso 6, que diz o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Primeira coisa que eu quero destacar é esta palavra certamente. Aqui é uma demonstração de fé do salmista. Não há dúvidas no seu coração de que tudo o que ele precisa, Deus o supre. E que Deus não desiste dele, Deus não abandona. Deus, como um pastor, está sempre ao seu lado, sempre está lhe acompanhando. Quando ele diz certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida
Ele está dizendo isso: nunca vou ficar desamparado, nunca vou ficar sozinho, nunca vou ser esquecido e desprezado por este Deus que é o meu pastor. Mas não é só isso. Aqui tem um segredo na palavra seguir. Nesta palavra seguir, que ele está dizendo ali no verso 6, que a bondade do Senhor, né, o seguirá todos os dias da sua vida em misericórdia. Esta palavra seguir é a palavra hadaf no hebraico. E ela significa perseguir, significa correr atrás, significa seguir no encalço. Olhando então para o sentido original desta palavra, significa dizer: a bondade e misericórdia do Senhor me perseguirão, elas correrão atrás de mim, elas ficarão no meu encalço 24 horas por dia. Esta bondade e misericórdia se tornarão como a sombra à nossa direita, relatada no Salmo 121, que fala de um Deus que nos guarda. Onde estivermos, a sombra nos acompanha. Onde formos, as bênçãos de Deus nos seguirão. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Abraão, que saiu do Egito com seu sobrinho Ló, e eles foram para o sul de Canaã. Lá ele foi muito abençoado, e também o seu sobrinho Ló, Abraão e Ló, foram muito abençoados lá naquela terra. E diz a palavra, né, que chegou um ponto que a terra ficou pequena para eles criarem todos os rebanhos que haviam se multiplicado. E conforme narra Gênesis capítulo 13, então ali começou a haver uma contenda entre os pastores que trabalhavam para Abraão e aqueles que trabalhavam para Ló. Então Abraão conversou com Ló e ele disse: olha, não é bom então nós continuarmos aqui, nós somos parentes e é melhor nós evitarmos estas contendas. E Abraão então faz uma proposta para Ló. Ele diz: olha, escolha uma direção para você ir e eu vou para o lado oposto. A Bíblia diz que Ló olhou em volta e viu o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar. E ali tinha muita água. Era como o jardim do Senhor. E diz a palavra que era como a boa terra do Egito. E Ló, então, vendo aquele lado como sendo melhor, ele escolheu ir para lá. E nestas circunstâncias, parecia que Abraão tinha ficado no prejuízo. Mas ele não ficou, porque a bondade e misericórdia de Deus estavam lhe seguindo. Elas estavam em seu encalço, elas estavam seguindo Abraão para onde Deus havia apontado para ele ir. Daí diz o texto que depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. E Deus disse ainda a ele: agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Vejam, as bênçãos de Deus perseguiram Abraão. Agora a bênção não era apenas em rebanhos, não era apenas em terras, mas era uma descendência multiplicada e abençoada que Deus estava prometendo a Abraão. As bênçãos de Deus a Abraão, elas superaram as suas expectativas. Deus surpreendeu Abraão com todas estas bênçãos. Quando temos Deus como nosso Senhor e pastor e aceitamos o convite dele para participarmos do seu banquete, ele nos surpreende com bênçãos que nem imaginamos. Mas há uma coisa que não podemos esquecer, que demonstrou como o coração de Abraão estava voltado para Deus. Abraão, ele tinha uma grande reverência com Deus. E Abraão valorizou aquilo que Deus estava fazendo para ele. Diz o texto em Gênesis 13:18, que Abraão desarmou seu acampamento, foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom, e veja o que Abraão fez quando chegou lá. Ele construiu um altar
para Deus, o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus conhecia o coração de Abraão e o abençoou. Deus conhece os nossos corações. Muitas vezes, nas dificuldades, onde vemos pessoas prosperando, se dando bem na vida, e nós estamos, então, enfrentando lutas e parece que indo de mal a pior, nós temos a tendência de murmurar em vez de honrar a Deus. A murmuração, ela afasta as bênçãos de Deus para as nossas vidas. A murmuração constrói barreiras, muralhas, que não deixam as bênçãos de Deus chegarem até nós. A murmuração é um tipo de ingratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nós. É não considerarmos que Ele nos tem dado vida, que tem nos mantido de pé, que tem nos dado o pão de cada dia. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, ainda que estejamos passando por dificuldades. Abraão, ele não murmurou por aparentemente ficar com a terra pior. Em vez disso, Abraão construiu um altar para adorar a Deus. No tempo de Abraão, se construía um altar para adorar a Deus. Em nosso tempo, o altar é o nosso próprio coração, que deve estar voltado para Deus e que deve ter dentro dele o desejo de estar na presença deste Deus Todo-Poderoso todos os dias. E para finalizar, eu quero ir então para a última parte do verso 6 dos Salmos, onde o salmista diz: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Esta é a parte que cabe a cada um de nós como ovelhas de Jesus. Esta é a parte prática deste Salmos 23 para a nossa vida como filhos do Deus Altíssimo, como ovelhas de Jesus. Nós devemos ter este compromisso de estar na casa dele todos os dias da nossa vida. Há um mal que tem se multiplicado em nossos dias, que é a ideia de que não precisa a pessoa ir na igreja, porque a igreja somos nós. De fato, a igreja é o povo de Deus, e não as construções, os prédios, o local onde se cultua a Deus. Mas a igreja primitiva do Senhor Jesus era aquela onde as pessoas estavam sempre juntas, era a igreja onde as pessoas congregavam, era a igreja onde as pessoas permaneciam unânimes no templo todos os dias. Era aquela em que o povo adorava a Deus em comunhão, juntos, não eram separados, cada um em sua casa. O apóstolo Paulo, falando da igreja de Corinto, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, ele diz: "Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em outras línguas, outra interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja." Veja que ele estava falando de uma igreja reunida, onde uns edificavam os outros com seus dons. Esta ideia dos cristãos não precisarem se reunir é uma ideia do mal para atrapalhar o projeto de Deus na edificação do corpo de Cristo. Então, pensando nisso, vamos fazer o que o salmista diz no final do Salmos 23. "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Ou seja, eu estarei na casa do Senhor até o dia que eu morrer. Ele tinha alegria de estar na casa do Senhor. Só o fato de alguém lhe convidar para ir até a casa do Senhor era motivo de alegria no coração de Davi. Ele diz no Salmo 122, verso 1, "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Vamos dizer aqui que o salmista tinha esta alegria de ir à casa do Senhor, porque ele estava sendo abençoado por Deus. Mas eu quero dizer para você, a pessoa que vai na casa de Deus é abençoada, ela se enche do Espírito Santo de Deus e ela tem a motivação de ir então para a casa de Deus. Cada vez mais ela não quer sair de dentro da casa de Deus. E eu quero, de fato, agora concluir dizendo o que o salmista declarou: "O Senhor Deus é o meu pastor, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. O Senhor me levará a águas tranquilas para refrigerar a minha alma.
O Senhor me protegerá de todo mal. Ele me levará para o seu grande banquete. Ele me ungirá. O Senhor fará com que o cálice de bênçãos transbordem em minha vida. Ele fará que a sua bondade e misericórdia me persigam. E eu, diante de todas estas bênçãos, vou em sua casa, Senhor, para te adorar todos os dias da minha vida. E não só estar na sua casa para te adorar, mas para ser um instrumento nas suas mãos para edificar as pessoas que estarão na sua casa te glorificando comigo. Que Deus nos ajude a ser esta pessoa. Quero orar para que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço porque o Senhor é o nosso pastor, o sumo pastor, o verdadeiro pastor que cuida de nós em todas as nossas necessidades. Ó Deus, quando nós vimos na reflexão de hoje que o Senhor tem preparado uma mesa farta, e sei, ó Deus, que esta mesa está preparada para um dia nós estarmos todos juntos reunidos na Tua presença em uma grande celebração. Mas sei, ó Deus, que esta mesa também está farta para os Teus filhos se alimentarem espiritualmente e serem abençoados pelo Senhor na caminhada neste mundo. Ajude, ó Deus, os Teus filhos a entender este propósito do Senhor e que todos, ó Deus, cultuem ao Senhor. Ó Deus, que mantenha uma vida de comunhão uns com os outros. Ó Deus, que edifique uns aos outros com os dons que o Senhor tem distribuído a cada um. E que as pessoas não deixem de congregar no local que o Senhor separou para o rebanho do Senhor e te glorificar, te louvar e ser abençoado com a Tua palavra. Faça, ó Deus, esta obra na vida de cada um. Eu rogo ainda nesta hora que o Senhor abençoe os Teus filhos no pão de cada dia, no salário. Se há alguém enfermo, ó Deus, toca neste corpo enfermo e tira toda a enfermidade em nome de Jesus. E abençoe para que os Teus filhos prosperem em tudo que fizerem. Esta é a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E foi tão bom ter vocês comigo aí durante estas reflexões. Mas nós vamos continuar, é claro, não vamos mais no Salmos 23, mas nós teremos outras reflexões ali no momento Pão do Céu. Eu convido você a se inscrever no canal Palavras de Vida, porque você vai fortalecer este canal e ele sendo fortalecido, a mensagem vai chegar mais longe, porque o YouTube vai divulgar a mensagem para mais pessoas. E também, uma outra forma de você ser o nosso cooperador é você multiplicar estas mensagens e passar para os seus amigos. Você vai estar contribuindo com o reino de Deus e Deus vai te recompensar grandemente. Então, até em breve, se Deus assim permitir, e um grande abraço a todos vocês.